Tá vendo aí, Amanda? Sim. Beleza. A questão 1 fala o seguinte: determine a solução geral para cada uma das equações literais abaixo, cuja incógnita é x. Não se esqueça de escrever a condição de validade. O que está querendo dizer aí? Ó? Eu quero achar um valor para x. Então, eu vou ter que isolar x de cada uma das questões aí, da A, B, C e D. E uma condição aí para validação é o quê? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos supor, um número A que multiplica x, que está dando o valor B, por exemplo, certo? É só um exemplo aqui. Esse valor A, qualquer número que acompanha esse valor, esse x aqui, que eu estou chamando de A, ele tem que ser um número diferente de zero. Certo? Amanda? Oi, Escutou aí? escutei. Beleza. Então, a gente vai aplicar essas condições aqui na questão 1. Aí, como é que fica a fórmula de resolução? O A aqui, ele está multiplicando o x. Quando ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar x é igual a b dividido por A. Isso aqui é o quê? É uma solução dessa equação. Agora, vamos aplicar aqui na letra A. Como é que ficaria a letra A? 2x é igual a m. O 2 é diferente de zero? É. Então não preciso mais usar essa condição de validação, já está validada. Então, 2x é igual a m. O 2 aqui, ó, está multiplicando. Quando ele passa do outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então fica m dividido por 2. Essa aqui é a solução geral dessa equação, para qualquer que seja o valor de m. Entendeu? Entendi. Na letra B, eu tenho que ax é igual a 2. Qual é a condição de validação para essa equação existir? O A tem que ser o quê? O A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero. Então, para A diferente de zero. Ô, Amanda. Oi? Fecha seu áudio aí você só abre quando você for falar, viu? Viu? Agora, o A está multiplicando x, que é igual a 2. Então, esse A diferente de zero, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x é igual a 2 dividido por A. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Na letra C, m menos 1, que multiplica x, é igual a 1. A condição de validação dessa daqui, eu tenho que ter o quê? Que o número que acompanha a incógnita x, ele tem que ser diferente de zero. Então, o que acontece? M menos 1 tem que ser diferente de zero, para isso aqui existir. Agora, o menos 1 aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado da diferença aqui. Então, vai ficar M é diferente de 0, o 1 que está subtraindo, quando ele passa do outro lado aqui, ele vem somando. 0 mais 1. Então, m tem que ser diferente de 1. Porque se m for igual a 1, 1 menos 1 dá 0. E 0 vezes x dá 0.
e 0 não é igual a 1. Aí, isso aqui implica que não existe, né? Então, por isso que tem que ter essa condição que o número que acompanha a incógnita x tem que ser diferente de 0. Agora, sabendo que m tem que ser diferente de 1, eu vou agora achar a solução geral. O m menos 1 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1 sobre m menos 1. Essa é a solução. Na letra D, px mais 3 é igual a x mais 4. Então, eu tenho duas incógnitas x aqui. Então, eu vou jogar essa aqui para cá e jogar esse 3 para o outro lado. Deixar x de um lado e incógnita de outro. Aqui vai ficar o px já está aqui. Esse x aqui está positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa negativo. Então, fica px menos x. Isso aqui é igual a 4. O 3 que está positivo, ele vem para cá negativo. Então, fica 4 menos 3. Agora, eu tenho x nesse membro e x nesse membro. Então, eu vou colocar o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, eu vou tirar ele daqui, ó. Quando eu tirei ele daqui, o que é que sobra? Só o p. Menos, aqui do lado x tinha 1. Como eu tirei o x, ficou só o 1. Então, fica p menos 1 é igual a 4 menos 3, 1. Ó, Amanda, qualquer dúvida, você pode abrir aí e falar, viu? Tá bom. Então, voltando aqui agora, eu tenho a fórmula geral, igual essa aqui, ó. O que acontece? O número que acompanha a incógnita x, ela tem que ser diferente de 0. Ou seja, p menos 1, que está acompanhando aí o x, tem que ser diferente de 0. Então, vou passar o menos 1 para lá. Então, p tem que ser diferente de 0 mais 1. Então, P tem que ser diferente de 1. Para essa equação aqui existir, o P tem que ser diferente de 1. Se o P é diferente de 1, então o que vai acontecer? Vou resolver essa equação, a fórmula geral dela, a solução geral. Como P menos 1 está multiplicando o x, então x é igual a 1 sobre P menos 1. Lembrando, olha a letra C, ficou a mesma coisa. A única coisa que mudou, que aqui é M e aqui é P. Mas a solução geral é igual. Tudo bem? Eu te mando essa solução depois, viu, Amanda? Tá bom. Aí eu vou passar para a próxima. A 2 fala o seguinte. Qual é o valor de P na igualdade? 2P mais 6 é igual a 20. Então, eu tenho 2P mais 6 é igual a 20. Eu vou deixar o que tem P de um lado e o que tem número do outro. Então, primeiro, eu vou passar o 6 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 2P é igual a 20. O 6 aqui está positivo. Quando eu estou passando ele para o outro lado da igualdade, ele vai vir negativo. Então, fica 20 menos 6. Então, 2P é igual a 20 menos 6, que dá 14. O 2 aqui, ele está multiplicando. Então, quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai vir dividindo. Então, fica P é igual a 14 dividido por 2. Então, quanto que é 14 dividido por 2? 7. Entendeu? Porque 7 vezes 2 é 14.
Entendeu? Entendi. Beleza, vamos para a próxima então. Qualquer coisa pode parar aí e falar, viu? Oi? Na questão 3, fala o seguinte: dada a equação do primeiro grau, definida por menos 3x mais 3, faça o que se pede. Determine a raiz dessa equação. Determinar a raiz de uma equação do primeiro grau, o que é fazer isso? Eu vou fazer a letra A aqui embaixo. É menos 3x mais 3. Eu vou ter que determinar quando ela é igual a zero. Então, eu vou igualar a zero. Isso para determinar a raiz. E aí eu vou resolver a mesma coisa. Eu vou passar o menos 3 para o outro lado da igualdade, o mais 3 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar menos 3x é igual. O 3 aqui está positivo. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. Agora, o menos 3 aqui está multiplicando x. Então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a menos 3 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, a raiz dessa equação é quando x é igual a 1. A raiz da equação é x igual a 1. Na letra B, preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função. Siga o modelo. Então, aqui eu tenho os valores de x, aqui eu tenho a equação e aqui eu vou ter a coordenada. A coordenada vai associar o valor de x com o valor dessa equação aqui que eu encontrar, quando eu substituir o valor de x. Por exemplo, quando x for valer menos 2, vai ficar menos 3. Na vaga do x, eu vou substituir por menos 2, mais 3 aqui da equação. Menos vezes menos vai dar mais 6. Então, quando é positivo, nem precisa colocar. 3 vezes 2 dá 6. E esse mais 3 aqui continua. 6 mais 3, 9. Então, o par que eu consegui, o par ordenado, a coordenada, é quando x vale menos 2, a equação vale 9. Então, eu tenho menos 2, 9. Eu vou fazer o mesmo processo agora para x valendo menos 1. Então, vai ficar menos 3, que multiplica menos 1, mais 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Mais 3 aqui da equação. 3 mais 3, 6. Então, o par que eu encontrei aqui foi menos 1, 6. Agora, quando x vale 0, vai ficar menos 3, que multiplica 0. Na vaga do x aqui, eu substituí por 0, mais 3. Menos 3 vezes 0 dá 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, fica 0 mais 3. 0 mais 3, 3. Então, o par, a coordenada que eu encontrei aqui foi, quando x é 0, a equação vale 3. Agora, quando x vale 1? Quando x vale 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 3. No lugar do x aqui, eu substituí por 1. Então, fica 3 vezes 1, 3. Ah, aqui é menos, ó. Então, fica menos aqui. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3. Menos 3 mais 3 é a mesma coisa que o seguinte. Eu devo R$3, porém eu tenho R$3. Se eu pagar, eu vou ficar com o quê? Com nada, com 0.
Então, o par, a coordenada que eu encontrei aqui, foi que quando x vale 1, a equação vale 0. Para x valendo 2, eu vou ter menos 3 vezes 2, no lugar do x eu substituo por 2, mais 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 3. Aqui é o seguinte, eu devo 6, porém eu tenho 3. Se eu pagar, eu ainda vou ficar devendo quanto? 3. Então, menos 3. Então, a coordenada que eu encontrei aí foi, quando x vale 2, a equação vale menos 3. Então, essa aí que era a resposta aí desse quadro, preenchimento desse quadro. Era só substituir o valor de x que eu dei na equação. Agora, marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano abaixo, e trace a reta que representa o gráfico dessa equação. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui na resposta anterior e vou marcar esses pontos aqui. Menos 2, 9, menos 1, 6, 0, 3, 1, 0 e 2, menos 3. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai marcar todos os pontos x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos ver se no gráfico tem eles, né? Menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. Está aqui. No y, eu tenho 9, 6, 3, 0 e menos 3. 9, 6, 3, 0 e menos 3. Está todos aqui. Então, vamos marcar. O primeiro ponto que eu tenho aqui é, quando x é menos 2, o y é 9, ou a equação é 9. Então, menos 2 e 9. Então, menos 2 está aqui no x, e eu vou marcar o 9 aqui no y. O y é a equação, o resultado da equação. Então, eu vou subir, vou ir até no número menos 2 no x, e vou subir até a altura 9 no y. E vou marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto grandão. O outro ponto que eu vou marcar é menos 1 e 6. Então, menos 1 no x, eu vou até aqui menos 1 no x, e vou subir até a altura 6 no y. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, ó. O outro ponto, 0 no x, 3 na equação, 3 no y. Então, 0 no x está aqui, vou ficar parado então aqui, não vou andar nem para a direita nem para a esquerda. E vou subir até a altura 3 no y. Então, vou marcar aqui no 3 no y, aqui, ó. Agora, o outro ponto. 1 no x, 0 no y. 1 no x. Então, 1 no x, eu vou vir até a altura x aqui, 1, até no ponto 1. E no y é 0. Então, no y eu não vou nem descer, nem subir. Eu vou ficar parado aqui no 1, então. O outro ponto. 1 no... Já foi no 2 no x menos 3 no y. Eu vou, então, aqui até 2 no x e vou descer até menos 3 no y. Então, 2 aqui e vou descer até menos 3 no y. E vou marcar esse ponto aqui. Pronto. Marcamos todos os pontos lá. Agora, é traçar esses pontos aqui, ó. Uma reta só e traçar eles.
Então, eu dei aqui. Tracei a reta. Entendeu? Deu uma reta certinha, passando por todos os pontos. Partindo aqui para a próxima questão, a questão 3. No fim de um expediente bancário, havia no caixa de um banco R$ 3.570, em notas de 10 e de R$ 50. O triplo da quantidade de notas de 10 era igual ao dobro da quantidade de notas de 50. Quantas notas haviam de cada valor? Então, eu vou montar aqui um probleminha. Aqui é um probleminha. Vou montar um sistema. Agora já passamos para sistemas. No fim do expediente bancário, havia no caixa de um banco R$ 3.570, em notas de 10 e 50. Então, se eu pegar a quantidade de notas, vou chamar de X, a quantidade de notas de 10. E vou chamar de Y a quantidade de notas de 50. Então, se eu pegar e somar a quantidade de notas que eu tenho de X mais a quantidade de notas que eu tenho de Y, vai dar quanto? Vai ter que dar o valor que eu tenho no banco, que é R$ 3.570. O triplo da quantidade de notas de 10 era igual ao dobro da quantidade de notas de 50. O que é o triplo de um número? Eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 3. Então, o que eu sei? Que 3 vezes x, ou seja, x aqui é a quantidade de notas de 10, era igual, então isso aqui vai ser igual a quantidade, ao dobro da quantidade de notas de 50. O dobro de um número, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 2. Então, 3x tinha que ser igual a 2y. Y aqui é a quantidade de notas de 50. Então, dessa forma, eu tenho o meu probleminha montado. Vamos agora só reorganizar essas equações. Eu tenho, então, que x mais y está dando 3.570 e que 3x menos 2y está dando zero. O que eu fiz aqui? Esse 2y estava desse lado da igualdade. Eu passei ele para cá. Como ele está positivo, quando ele passar aqui, fica negativo. Eu saio daqui. Então, não ficou nada aqui. Como não ficou nada, é zero. Agora, eu tenho um probleminha que eu vou resolver ele. Eu vou multiplicar essa equação aqui por 2. O que acontece quando eu multiplico essa equação por 2? X vezes 2 dá 2x. Y vezes 2 dá 2y. 3.570 vezes 2 vai dar 6.000, 7.000, 7.140. 7.140. Aí aqui, essa aqui eu vou copiar normal, vai ficar 3x menos 2y igual a zero. Agora, eu vou somar essas duas equações. Somando essas duas equações, o que fica? 2x mais 3x, 2 mais 3, 5. Então, fica 5
x. Eu tenho 2y, porém eu perco 2y. Então, dá 0. 7.140 mais 0 vai dar 7.140. Agora, 5 está multiplicando 7.140. Então, ele vai passar dividindo, né? Ficar 7.140 dividido por 5. Então, vamos fazer essa continha aqui do lado rapidão. 7.140 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1, que dá 5. 7 menos 5, 2. O que vou baixar 1, fica 21. 21 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 21 menos 20, 1. Vou abaixar o 4. 14 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Abaixo 0, 40. 40 por 5, 8. 8 vezes 5, 40, que dá 0. Então, 7.140 dividido por 5 vai dar 1.428. Então, x é igual a 1.428. Na questão 4, o par ordenado x3, ou seja, aqui é meu x normal, e esse aqui é meu y, lembrando da questão 2 lá, quando eu acho a coordenada, esse primeiro aqui sempre vai ser o valor de x, e esse segundo aqui vai ser o valor de y. O que vai acontecer? Esse par aqui é solução da equação 3x mais 4y igual a 11. Ele pede para determinar o valor de x. Eu já tenho quanto que vale y. Então, no lugar do y, eu vou substituir o 3 e vou encontrar o valor de x. Então, eu tenho 3x mais 4y é igual a 11. O x, o y, vale 3. Então, vai ficar 3x mais 4 vezes 3 é igual a 11. Então, vai ficar 3x mais 4 vezes 3, 12. É igual a 11. O 12 está somando, então, vou passar para ele para o outro lado da igualdade, ele vai vir subtraindo. Vai ficar 11 menos 12. 3x é igual a 11 menos 12 dá menos 1. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica menos 1 dividido por 3. Então, o par ordenado que eu estava procurando, então, aqui é menos 1 sobre 3 e 3. Essa aí é o valor de x. X igual a menos 3. Questão 5. Faça o que se pede em cada item. Represente numa mesma figura os gráficos das equações do sistema x mais 5 igual a 5 e 5x menos 5y igual a 4. Essa aqui eu vou fazer ela aqui, mas ela é mais difícil. Eu coloquei ela só para verificar mesmo se vocês conseguiram pegar alguma coisa. Então, vai ficar. Primeira equação que eu tenho é x mais y igual a 5. Eu vou pegar esse x e vou passar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar y é igual a 5 menos x. Essa é a primeira equação que eu tenho. A segunda equação que eu tenho é 5x
menos 5y igual a 4. Eu vou pegar de novo esse 5x e vou passar para o outro lado da igualdade. Vai ficar menos 5y igual a 4 menos 5x. Por que menos 5x? Porque aqui está positivo, passa negativo. Então, vai ficar, esse menos 5 aqui está multiplicando. Eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 4 menos 5x sobre menos 5. Aí pede para determinar, representar numa mesma figura os gráficos das equações. O gráfico dessa e o gráfico dessa. Deixa eu fazer um ajeito aqui. Isso, deixei esse gráfico aqui do lado. E vou resolver aqui agora. Vou achar 2 pontos de cada uma só. Para a primeira aqui, eu vou fazer uma tabelinha com o valor de x, com o valor de y. Vou colocar x 0 e 1. Quando x for 0 aqui, o que vai acontecer com o meu y? Se x é 0, y é igual a 5 menos 0, 5. Então, se x é 0, o y é 5. E se o x é 1, o y é 5 menos 1, que dá 4. Essa aqui é a primeira equação. A segunda equação vai ser um pouco mais dificinha. Vai ficar, se x é 0, vai ficar 5 vezes 0 dá 0, então fica 4 sobre menos 5. Então, se x é 0, o y é 4 sobre 5. Se o x é 1, o que vai acontecer? Menos 5 vezes 1, menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. Então, fica menos 1 dividido por menos 5. Menos dividido por menos dá mais. Então, isso aqui dá 1/5. Então, se x é 1, o y dá 1/5. Então, vamos colocar isso aqui no gráfico. Eu vou usar o vermelho para a equação 1 e vou usar outra cor para a equação 2. x0, o y, 5. Então, vou marcar aqui. Quando x é 0, eu vou subir até a altura 5. x1, y4. Então, eu vou até no 1 no x e até a altura 4 no y. E vou traçar esse gráfico aqui. Não deu certinho. Ficou parecido aí. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Ficou feio. Ficou feio de novo. Não vai dar certo uma hora.
Não, tá ficando feio. Ai. Vai ficar assim. Só para mostrar mesmo. O outro ponto, vou colocar de azul, 0 e 4 quintos. 4 quintos é 0,8. Então, vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu dar isso aqui. E um quinto. 1 e 1 quinto. 1 quinto tá mais ou menos aqui assim. Então, traçando essas retas. Vai ficar isso. Vamos lá, o que que fala agora? Representamos. Pelo gráfico, podemos descobrir com precisão, qual é a solução do sistema? Não. Letra B, não. Nesse gráfico, não. Resolva o sistema por um método algébrico, substituição com adição. Então, vamos aqui resolver então o sistema. Deixa eu voltar para o meu vermelho aqui que eu gosto. Eu tenho que x mais y igual a 5. E tenho que 5x menos y igual a 4. 5x menos 5y é igual a 4. Eu vou multiplicar, vou usar o método da adição, e vou multiplicar essa primeira equação por 5. O que vai ocorrer? X vezes 5, 5x. 5 vezes y, mais 5y. 5 vezes 5, 25. E a segunda eu vou copiar. 5x menos 5y igual a 4. Aqui, 5x mais 5y, 10x. O y eu vou cancelar, porque aqui está um positivo e outro negativo, dá 0. 25 mais 4, 29. Então, x é igual a 29 dividido por 10. No caso aqui, x é igual a 2,9, por exemplo. Eu sei o quê? Que x mais y tem que dar 5. Se x vale 2,9, substituir aqui, no lugar do x eu coloquei 2,9, e vou passar esse 2,9 para o outro lado da igualdade. Então, y é igual a 5 menos 2,9. Então, y é igual a 5 menos 2,9, vai dar 2,1. 2,1 é a solução. Vamos para a última questão agora. Na questão 6, observe os exemplos ao lado das questões e tente resolver. É tentar resolver. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Nesse primeiro traçado aqui eu tenho 1. Então, o que acontece? Foi traçado do 1, esse resto aqui todo. Ó. Isso aqui tudo foi traçado. Então, o que acontece? O x vai pertencer a um número real. E esse x tem que ser o quê? Maior que 1.
Não dá para perceber, mas essa bolinha aqui, ó, ela não está toda pintada, tem um branquinho nela aqui. Se tem um branquinho, quer dizer o seguinte, que todo número maior do que 1 vai pertencer a esse conjunto. Agora, nesse aqui, o 4 está com a bolinha totalmente vermelhinha. Então, o que acontece? O x vai pertencer ao número real, todos, tal que o x é qualquer número menor do que 4. Qualquer número menor do que 4 está sendo pintado aqui. No outro exemplo aí, o menos 1 está pintado e o 2 não. Então, o x vai pertencer ao número real, tal que o x é maior ou igual que menos 1. Por que maior ou igual? Porque o 1 aqui está pintado. Então, ele vai entrar dentro dessa solução do que eu estou procurando. O 2 não está pintado. A bolinha aqui não está pintada. Então, o 2 não entra. Não é maior ou igual. É só menor do que 2. Vou usar esse mesmo processo nas questões aqui. Na letra A, por exemplo, eu tenho que o 2 está pintado. Então, o que acontece? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que menos 2. Na letra B, o menos 3 não está pintado e o 5 também não está pintado. Então, o valor que eu quero está entre menos 3 e 5. Porém, o 3 e o 5 não está pintado, ele não entra na solução. Então, aí fica x pertence aos números reais, tal que o x está entre menos 3 e 5. X está entre menos 3 e entre os 5. A mesma coisa que ocorre no menos 1 e 2. Está pintado, está pintado. Então, o x também vai estar entre esses dois números. X pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 2, porém, ele já entra, porque aqui está pintado. Agora, aqui na letra D, eu tenho 0. O que acontece aqui? O 0 está pintado. Então, qualquer número que eu estou procurando tem que ser maior do que 0. Então, isso aqui é o quê? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 0. Qualquer valor maior ou igual que 0 está sendo pintado nessa letra D. Na letra E, eu tenho que o menos meio não está pintado e o meio está pintado. Então, o valor que eu estou procurando está entre menos meio e meio, porém, não é menos meio. Então, isso aqui entra o quê? X pertence aos reais, tal que o x está entre menos meio e meio, porém, não pode ser meio, positivo. E não pode ser menos meio. Na letra F, pintado e não pintado. Então, o valor que eu estou procurando também está entre menos 8 e 2. Então, x pertence aos reais. Deixa eu botar aqui. Tal que o x está entre menos 8 e 8. Na letra G, o valor que eu estou procurando está na esquerda do menos 2, ou seja, ele é um número menor que menos 2. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor, como aqui está pintadinha, então vai entrar o menos 2, menor que menos 2. Na H, a mesma coisa, o 7 não está pintado. Então, o número que eu estou procurando está maior do que menos 7, porque está para a direita, porém o 7, menos 7 não é o menos 7. Então, vai acontecer, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 7. Na letra I, o valor que eu estou procurando, aqui no menos meio e aqui no 5 está com bolinha branca.
Então, não entra. Então, x pertence aos reais. Tá ok. O x está entre o menos meio e o 5. Aqui, bolinha pintada, bolinha pintada. Então, o x vai pertencer aos reais. Tá o quê? O x está entre o 3 sobre 2, e pode ser o 3 sobre 2, e está entre o 6 e pode ser o 6. Então, por isso que entra aqui o maior igual e o menor igual. Então, com isso terminamos a correção aí da semana 2, 3 e 4.